Olá, já estamos aqui com você para mais um programa. Espero que você tenha passado uma boa semana. Durante 1h15, vamos juntos discutir temas de interesse da sociedade e buscar soluções para as questões. Sua opinião é muito importante, afinal, você nos ajuda a fazer o programa. Está tramitando no Senado a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos. Em 2015, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado e terá que ser votada em 2 turnos. De acordo com o texto aprovado, a maioridade será reduzida nos casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, e também para o homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Esse texto exclui da proposta inicialmente rejeitada pelo plenário os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado, entre aqueles que justificariam a redução da maioridade. Para você entender, no sistema jurídico brasileiro, a maioridade penal se dá aos 18 anos, usando o critério biológico, que presume a incapacidade de entendimento e vontade da criança ou do jovem de cometer crime, ficando assim sujeitos a uma legislação especial, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Não se pode confundir inimputabilidade com impunidade. Hoje, a legislação prevê medidas específicas para os menores de 18 anos que cometem algum ato infracional. Para os menores de 12 anos incompleto, são tomadas apenas medidas de proteção, conforme está no ECA. E para os adolescentes, entre 12 a 18 anos, medidas de proteção ou, se necessário, medidas socioeducativas. Entretanto, excepcionalmente, os jovens entre 18 a 21 anos estão sujeitos a medidas socioeducativas. Desde 1993, o tema da redução da maioridade penal para 16 anos vem sendo discutido através de projetos de emenda à Constituição. A primeira proposta foi a PEC 171, esta que foi aprovada na Câmara e agora encaminhada para discussão no Senado. De lá para cá, já são 29 propostas na Câmara dos Deputados e 11 propostas no Senado Federal. É sobre esse assunto que vamos debater hoje com os nossos convidados aqui no estúdio. No programa de hoje, ainda temos o quadro O Seu Direito, a enquete da semana, a sua participação pelas redes sociais e o quadro Me Ajuda Promotor. Então, está tudo pronto, vamos caminhar juntos. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados com ressalva. A discussão está agora no Senado. O aumento da violência praticado por menores trouxe de volta o debate sobre a redução da maioridade penal para 16 anos. Veja a reportagem de Ricardo Medeiros. Crianças, apenas crianças, de 10 a 15 anos de idade. Adolescentes, de 15 a 18 anos. Hoje em dia, a maioria dos ataques à sociedade tem a participação de jovens nessa faixa etária. O que poderia estar acontecendo com a nossa juventude? Problemas familiares? Falta de vagas nas escolas? Falta de oportunidade de emprego através de programas sociais? Nenhuma dessas alternativas justifica o ingresso prematuro de crianças e adolescentes cometerem crime, o que nessa faixa de idade é denominado de ato infracional. Boa parte da sociedade civil organizada é a favor da redução da maioridade penal no Brasil. Mas será que o problema será resolvido? No dia 31 de março de 2015, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, nos 2 turnos, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal. Agora a proposta está sendo analisada pelo Senado e deverá ser votada ainda este ano. Supondo, mesmo que a medida não seja aprovada no Senado Federal, a população exige que esses atos cometidos por menores de idade tenham uma pena mais rigorosa e pesada. Na Delegacia de Investigação de Atos Infracionais, a DIAI, os protocolos são realizados com rigor
e os procedimentos são encaminhados para os órgãos responsáveis em aplicar as chamadas medidas socioeducativas. Um problema que parece estar longe de ser resolvido. No meu ponto de vista, nós precisamos ressocializar, aqueles socioeducandos. Eles precisam ter uma ocupação lícita e uma ocupação diária e integral dentro dos centros de internação. Os registros de ocorrências são cada vez mais preocupantes. Parece que ser detido ou apreendido virou um ato banal para o pensamento medíocre dos nossos jovens. Sem dúvida. Infelizmente, nós temos uma cultura em que acha que nada acontece quando se é menor de idade, quando se é adolescente e se pratica um ato infracional. Só que isso é um ledo engano. O adolescente que pratica o ato infracional e ele pega uma medida de internação, uma medida socioeducativa, que é a internação, ele pode ficar por até 3 anos, por fato, praticado. Então, se ele ficou 2 anos, saiu, não deve mais nada para a justiça, vamos assim dizer, e pratica um roubo 3 anos depois, ele vai novamente pegar uma nova medida de internação. Mas essa norma não parece intimidar aquele que já está envolvido no submundo do crime. Na DII, Delegacia de Investigação de Atos Infracionais, não houve um aumento significativo nesses 4 primeiros meses do ano em relação a um possível aumento de casos envolvendo menores de idade. Isso não significa que a situação está sob controle. A questão é o problema social, que reflete na tendência do menor buscar encontrar soluções no mundo do crime. Essa é a maior preocupação e passa a ser um desafio para as políticas públicas. Nós que estamos aqui, a polícia e o judiciário, eles cuidam, eles enxugam gelo, Não adianta a gente não cuidar da nossa base. O que seria a nossa base? Saúde, educação, controle de natalidade, condições dignas de moradia, condições dignas, educação, Eles deveriam ser obrigados a estudar, as crianças, como são, mas deveria haver um controle maior do Estado de forma geral, para que se pudesse ter uma cultura, e uma cultura, uma questão mesmo de criação, de berço, de que nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa vida e que as coisas não vêm fácil para a gente. Muito bem, o assunto é polêmico, mas nós vamos tentar aqui dissecá-lo na conversa com os nossos convidados, que já estão aqui no estúdio. O advogado Dr. Heraldo Trindade, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e o delegado Cláudio Honor, presidente da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia aqui do estado do Amapá. Então, vamos à nossa entrevista. O tema é polêmico, É um tema onde nós vamos discutir, e ver a opinião de vocês com relação à menoridade, diminuir a idade para a punição penal para os 16 anos. Nós sabemos que isso já está sendo uma matéria discutida no Congresso, mas vamos aqui tentar mostrar aos nossos telespectadores aquilo que é o pensamento da OAB, vamos dizer assim, dos delegados, enfim, e do cidadão. Vamos lá, vamos começar aqui com o nosso delegado que conduz aí no seu dia a dia muitos trabalhos, aí, inclusive com menores, doutor? Qual que é a opinião dentro disso que a gente tem visto aí de discussões nacional? Na verdade, o senhor falou muito bem. É polêmico. Nós que, da Associação dos Delegados de Polícia, dentro lá mesmo, nós temos opiniões contrárias, divergentes. Eu, com 30 e poucos anos de formado em Direito, e pela formação em si, do que eu aprendi um pouco nesse meio jurídico, eu tenho opinião formada, e essa nós vamos desenvolver agora, e colocar tranquilo. Quando fala que a redução da idade está agora, isso é antigo, não é da agora, embora agora está na moda. Inclusive, no Brasil tem esse negócio de redução, de penas de morte, e como se resolvesse o problema. E aqui nós estamos para conversar, inclusive agradecer pelo convite, e principalmente tendo aqui o doutor Heraldo. O doutor Heraldo é um ícone na justiça, na comunicação, e falar, eu estou bem à vontade. E membro da Comissão de Direitos Humanos. E presidente da Comissão de Direitos Humanos. E o senhor que é um professor, um mestre. Então, eu estou bem à vontade
e vamos sim externar a nossa opinião. E é difícil, né? A gente não pode simplesmente dizer se é a favor ou é contra, né? Isso tem todo um contexto, né, em volta disso. O senhor, doutor Heraldo, como é que o senhor vê isso? Na verdade, o assunto é extremamente polêmico, né? É um assunto que vem sendo discutido aí no país há muito tempo. E eu diria que a minha posição aqui não é tão quanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas uma posição um pouco mais subjetiva. Eu tive a oportunidade de vivenciar, inclusive, o Estatuto do Menor e Adolescente na Câmara dos Deputados. Eu estava lá O senhor era quando o assunto estava sendo federal à discutido, época, né? Mas muito feito na base do calor da emoção. Muito do que se decide no Brasil é pelo momento, é pelo instante. O Congresso vai lá, começa a discutir e muitas vezes aprova. Eu sempre Vem tive, a pressão popular, acontece um né? determinado fato e a pressão popular ocorre e a partir daí o Congresso passa a legislar. Muitas vezes, determinadas decisões elas acabam sendo incompatíveis com a própria realidade da sociedade brasileira. A minha visão com relação a essa questão da redução da maioridade penal é de que a lei deveria ser erga omnes, naquela linguagem jurídica que a gente conhece, para todos, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Porque você vai reduzir a menoridade penal, mas você nota que tem casos de garotos de 8 anos, de 10 anos praticando crime. Então eu não creio que a redução da menoridade penal ela vá contribuir para a redução da violência. Pelo contrário, a gente mergulhou numa onda de violência no país que é extremamente temerária e que o Estado brasileiro precisa ser mais eficiente com relação à própria adoção de políticas públicas que ajudem a conter isso. A violência ela está exacerbada. A gente viu agora o que aconteceu com o presidente da República, que foi verificar ali em loco a situação daquele prédio que desabou em São Paulo. E se de repente a polícia não estivesse ali para dar a devida proteção, ele teria sido agredido, porque a vontade das pessoas era verdadeiramente de agredi-lo. Então o Brasil vive hoje uma situação de quase desorganização em todos os setores. E isso é que, na verdade, a gente precisa discutir com uma profundidade maior. O que nós necessitamos fazer no país para melhorar essa questão da segurança? A gente foca no menor de idade. Quais são as consequências disso tudo? Muitas vezes uma família desestruturada, um pai ausente, um pai alcoólatra. É um conjunto, né, que pode então, trazer é uma discussão né? longa. Por isso que o Congresso até agora não conseguiu decidir, porque o tema é extremamente complexo. O senhor acha que essa pressão popular, isso faz bem ou mal à sociedade? Quando a pressão no Congresso Nacional? É extremamente negativo. E nós sabemos as principais leis que foram feitas no Brasil. Acima do clamor público, deu o que deu até hoje. Eu acho que, por exemplo, e aí sim, é a opinião desse que tem alguma experiência nesse sentido. Você não pode fazer nada sobre a pressão popular. E segurança pública no Brasil, a gente só discute depois que acontece um fato clamoroso. Aí começa a vir os doutores, os pseudos-doutores falando de resolver. E muitas das vezes, equivocadamente, fala-se em pena de morte, como falei, citei há pouco, fala de colocar na prisão, e colocar na prisão resolve o problema, e a prisão é perpétua. Simplesmente colocar na prisão não resolve. Agora, vamos trabalhar, e aí o doutor Heraldo falou bem tranquilo, e muito bem colocado. Nós temos que trabalhar políticas públicas, e as políticas públicas vêm de todo sentido. Por exemplo, estruturar o nosso sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro, desgraçadamente, é extremamente falido, em todos os aspectos. Você coloca lá um monte de ser humano lá dentro, amontoado, lá um depósito, e de lá das piores maneiras possíveis, você quer extrair lá naquele pseudo ressocializar. E às vezes ele entra e sai pior, né? Como você vai ressocializar, e essa ressocialização significa, presume, que no mínimo já foi socializado. Não, foi colocado aqui a criança, o adolescente, que não tem nada em casa, em todos os aspectos. Aí tem o Estado omisso, a família omissa e cada vez pior. E depois nós vamos cobrar. E cobrar quando? Hoje discute lá em Brasília para 16 anos. E não vai resolver amanhã para 14. Não vai resolver depois para 12, depois para 10. E é isso que é o grande problema. Pelo que o doutor Heraldo colocou, a gente não pensa que, pela colocação dele, que não deveria ter idade. É nesse sentido que o senhor coloca isso, doutor? É exemplo do que acontece nos Estados Unidos, onde você tem uma lei que abrange a todos. Cometeu o crime, responde de acordo com a gravidade do crime.
Agora, essa questão, por exemplo, do sistema penitenciário, o que a gente nota, a própria OAB, eu como na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos, é que o sistema penitenciário brasileiro não corrige, ele corrompe. O senhor foi da comissão também no Congresso Nacional da Câmara, exatamente. né? Da Comissão de da Direitos Comissão Humanos, de Direitos né? Humanos na Câmara Federal. E a gente, durante esse tempo todo, pôde atestar que o sistema penitenciário brasileiro está falido. Porque qual é a principal fundamentação da Lei de Execuções Penais? O Estado brasileiro, quando cerceia a liberdade de um indivíduo, o principal objetivo não é deixá-lo preso, mas é trabalhar para que ele possa se recuperar de um delito cometido para poder ser reintegrado à sociedade. Esse é o objetivo da lei. Mas quando esse indivíduo é encarcerado, ele acaba ficando à mercê dos grupos organizados, dos grupos criminosos organizados. Que já tomaram conta dos Exatamente. presídios, né? A pessoa chega lá, cometeu um crime de pequeno potencial ofensivo, às vezes ali uma dessas ciladas da vida, cai numa penitenciária, o Estado brasileiro falido não cumpre com a sua missão, no sentido da ressocialização, e o indivíduo acaba ficando à mercê dos grupos organizados. Muitas das execuções que hoje a gente toma conhecimento na sociedade é o chamado batismo de um indivíduo que sai da penitenciária, ele está ali à mercê do grupo organizado, e aqui fora ele tem que cumprir uma missão. E se ele não cumprir, a família pode pagar por isso. Quer dizer, o Estado brasileiro ele está falido, o Estado brasileiro quebrou. E monopolizou, né? Exatamente. Se arvorou no direito de... Você nota que nem a Força Nacional do Rio de Janeiro Não tem conseguiu dado conter conta. a violência. Força Nacional, o que a gente presume que seria a maior força de segurança do país, não resolveu o problema. Os crimes até aumentaram no Rio de Janeiro. É uma questão de você avaliar e analisar para onde nós vamos caminhar. Estamos discutindo redução da menoridade penal. O problema da segurança no Brasil é muito pior. Mas o que se discute nessa questão é diminuir por quê? Porque hoje não é só o crime do menor, é os maiores bandidos já, quadrilhas, tráfico de droga e várias outras situações, usando essa, vamos dizer, prerrogativa do menor de não ser punido como deveria ser punido. O que fazer nesse sentido? Daí a questão da lei ser erga omnes. A lei sendo para todos, independentemente de idade, como acontece nos Estados Unidos. Outro dia eu vi o caso de um garoto de 8 anos de idade que estava algemado sendo conduzido. Muitas pessoas têm um pensamento, não, porque o menor ele está ainda em fase de formação. Mas hoje é um negócio que... Você hoje tem a internet. Tudo. O menor hoje mexe na internet melhor do que nós todos juntos aqui. Tem toda a informação. Mas, na verdade, os Estados Unidos sempre foi o pior referência de segurança pública. Estados Unidos, nós sabemos que até hoje defende lá pena, mas a Inglaterra pena de morte, inclusive o armamento. Lá, hoje tolerância zero. Aquela tolerância zero foi um dos piores engodos que teve na segurança internacional. Teve lá um prefeito que era político e vendeu que lá era zero. Mas os resultados lá foram bons. Não, pelo contrário. Nós que estivemos lá, e esse ano vamos estar lá pela 8ª vez, foi um engodo, deputado. Me desculpa. A informação repassada estava equivocada. Extremamente. O que foi divulgado é que a criminalidade abaixou. Sim. Ele vendeu. Na verdade, ali era um projeto. E esse projeto foi vendido de uma forma que resolvia o problema. Aqui no Brasil chegou a copiar em São Paulo. Lembra até o prefeito, o governador tal, vai fazer tolerância zero em São Paulo. Na verdade, o que era tolerância zero lá? Era tirar do meio da cidade aquele expediente, falar quem comete pequeno crime comete grande. E foi vendido como se fosse boa. E era Rodolfo Juliano, se eu não me engano. Mas a e Inglaterra o Rodolfo também. Juliano, o Rodolfo Juliano fez o seguinte, ele vendeu um projeto que, na verdade, não funcionou. E nós participamos lá, eu falei, esse ano nós vamos lá pela 8ª vez, e a gente vê que aquele projeto de tolerância zero que foi colocado em Nova York não funcionou em lugar nenhum. Apesar que nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Estados Unidos é um Estado, e o senhor sabe, lógico, estou falando aqui com 2 autoridades, ele é um Estado confederado, e lá as leis estaduais, cada um tem a sua, tem sua, até no direito penal, e tem meio, lá tem prisão particular, lá tem prisão pública, lá tem... pena de morte no outro não tem. Lá tem chefe de polícia eleito, outro concurso público. Na verdade... A polícia é uma só, a polícia é una, e essa também faz uma diferença. E aqui nós estamos discutindo hoje
Se tem que ter 2 polícias, tem que ter 3. Na verdade, nos Estados Unidos, em termos de corporação, tem muito mais. Ela tem 55 mil nos Estados Unidos. Só que lá tem diferente. A polícia, que eles falam, círculo completo. Ela começa, ela inicia, ela faz a repressão, ela faz a prevenção e a repressão. Começa soldado. Né? Aí muda. Lá nos Estados Unidos, em alguns estados mudam. Inclusive, chefe de polícia dos Estados Unidos. Nós tivemos lá no estado dos Estados Unidos que estava tendo eleição para chefe de polícia, ou seja, eleição para xerife. E ele chega de uma... E o Ministério Público lá também é eleito. O também. Ministério Público é eleito, o juiz é eleito. O senhor que está na atividade policial, que naturalmente tem uma visão bem mais detalhada do que eu, que sou advogado. Né? Que é isso? Eu queria lhe perguntar o seguinte, se me permite fazer essa pergunta, né? O que é necessário no Brasil para a gente poder, na verdade, fazer com que a lei ela tenha uma eficácia maior? Eu falei ainda há pouco da questão do Estado. O Estado ele está quebrado, o Estado brasileiro, eu até acho que tem que sair de determinadas áreas, ficar só com as essenciais, a saúde, a segurança pública, a educação, privatizar o resto. Os essenciais, né? Estado Eu acho que até o presídio deveria ser também recuperar. Privado. Mas assim, qual é a sua visão em relação a isso? Segurança pública é caro, tem que ser investido. Aliás, os principais suportes de um Estado é caro. Você pode ver assim, por exemplo, nós, na nossa época de estudante, as melhores escolas eram as escolas públicas. E hoje ela está privada. Na época, os melhores hospitais eram públicos. E hoje eles estão privados. E a segurança pública, hoje a segurança privada, gasta muito mais do que a da segurança pública. Mas, falta de investimento. Mas, e aí mas não é melhor fazer a prevenção do que... Sim, mas o investimento... Porque o que nós estamos precisando é de prevenção. Isso que nós estamos falando. É investir na educação. Aí que está. Você, para ter uma boa segurança, você tem de investir. Você não pode fazer de conta que um delegado de polícia está à mercê do governador, do prefeito, do presidente. Ele tem que ter primeiro independência, ele tem possibilidade de investigar. E nós, no Brasil, nós sabemos que, conhecidamente, que ainda até hoje no Brasil, se faz perseguições, inclusive geográficas, daqueles que não contentam os grupos políticos. Com certeza. É uma das coisas, por exemplo, a autonomia. Como é bom, por exemplo, ter um Ministério Público e o Judiciário extremamente independente, mesmo assim a gente vê alguns deslizes de alguns, e eles lá têm as 3 bases. Não, mas é porque essa independência está na cabeça. Pois é, e eles têm as 3 bases, que lá não pode ser reduzido o salário, lá é vitaliciedade, e essa você não pode ser removido de qualquer forma, e na polícia brasileira nós ainda não temos. Já dizia Tancredo Neves, ainda no Brasil se faz políticas transferindo professores e policiais. E isso é uma das coisas. Então, vamos dar uma estrutura. Aqui, e o senhor, na época, lembro bem que o senhor foi um dos mais apoiadores, nós procuramos, aqui no Amapá, a lei orgânica da Polícia Civil começou agora. Nós só estamos com 20 anos de lei orgânica. Mas o que, era uma polícia agora me explica, sem o lei. que isso tem a ver com a diminuição da idade penal? Você tem... Vamos trabalhar isso aí. Sim, vamos bem prático. Quando você tem uma estrutura boa, se eu ver, vamos voltar, ter como comparação. O que o Judiciário fazia e o Ministério Público, na época que a gente fala da 64, e depois da Constituição Cidadã. Ele teve mais autonomia e ele teve muito mais possibilidade de investigar, de condenar, porque ele cresceu na estrutura. E na polícia do Brasil foi cada vez sucateado. Você vê, por exemplo, aquela questão lá do Carandiru, de São Paulo. Ali foi, lógico que foi falta de investimento em tudo. Foi falta de investimento na estrutura prisional, falta de preparo dos próprios policiais e num preço que hoje está se organizando. Hoje, o que faz? Não, dentro do sistema, a gente vê muitas falhas. Mas vamos ver. Qual é a opinião do senhor com relação a diminuir ou não essa idade? Eu acho, e foi bem colocado aqui, nós temos que investir no ser humano, assim, na educação, na formação, na moradia, né, falta de energia. Tudo isso aí leva à segurança pública. Mas cada vez mais. O senhor vê com bons olhos o que o doutor Heraldo colocou, em termos de não ter idade? Eu acho perigoso. Eu acho isso muito perigoso. Mas não deixa de ser uma proposta. Eu não posso, por exemplo, há pessoas que têm problemas mentais. Tem os sociopatas.
E esse tem que ser restrito. Não, Agora, uma criança em formação, e aí um adolescente, um infante e adolescente, e tem toda uma questão biológica e sociológica diferente do adulto. Por exemplo, Nós na não Inglaterra, podemos condenar os... na Inglaterra, outro dia, tem algum tempo aí, foi condenado uma criança, né? Foi 10 anos de idade, um menino, condenado à prisão perpétua. Por quê? Porque o crime dele, doutor Heraldo, foi um crime pesado. E ele tinha consciência do que ele fez. Por quê? Porque um juiz analisou, um psicólogo, um assistente social. Não é simplesmente tirar a idade. Do Estado. Né? Mas acontece o seguinte, o Estado brasileiro hoje está muito preocupado em punir. Aí que está Você nota que as políticas a públicas... população quer punir. Ela quer as próprias políticas públicas, o governo federal destina milhões e milhões de reais anualmente para construir penitenciárias. É necessário isso no país? É necessário. A gente sabe que a violência aumentou, que os crimes também, evidentemente, de toda a natureza estão acontecendo. Mas eu penso que a gente precisa começar a analisar o seguinte aspecto. Nós precisamos ter um investimento maior na educação. Hoje você nota que está muito difícil, por exemplo, a questão das universidades. O jovem que está nos assistindo, ele tem uma dificuldade muito grande de ingressar numa universidade. Por quê? Porque os cursos, eles são limitados e as vagas também. Então, para esse jovem que não consegue entrar numa universidade, o que resta para ele? Uma faculdade. Mas um curso de direito, por exemplo, paga-se mais de R$500 a mensalidade. Muito mais, né? Muito mais. E aquele jovem que tem o pai que é pedreiro, o pai que é carpinteiro, tem o pai que ganha um salário mínimo, como é que ele vai ingressar numa faculdade? Mas hoje nós temos financiamento público, nós temos o ProUni. Sim, mas isso também o governo limita muito. Se Não, você há uma anotar a limitação. oferta e a demanda, é muito grande. Você nota que é uma quantidade de jovens aí que acabam ficando sem fazer absolutamente nada. Além do que você tem uma legislação que diz que o jovem com 16 anos não pode trabalhar. É que eu acho um absurdo Eu, com isso. 16 anos, vendia sacola no Mercado Central de Macapá. Eu comecei Eu, aos com 12 16 anos, vendia bolo. Hoje sou engenheiro florestal, sou advogado, sou jornalista, radialista. Por quê? Porque eu tive uma infância de trabalho e que meus pais me orientaram que eu devia trabalhar para poder conquistar os meus Te espaços. prejudicou alguma coisa? Absolutamente nada, só ajudou. Então a gente tem que acabar com essa hipocrisia, que é muito isso no país, de político fazer discurso para a sociedade pela emoção. Não porque isso e aquilo. A gente tem que começar a pensar o Brasil como um país que tem capacidade de desenvolver, mas para isso nós precisamos trabalhar as políticas públicas a fim de que a sociedade entenda que tudo tem um preço. Você não pode pegar um jovem de 18 anos de idade que não tem experiência em absolutamente nada, e aí a competição no mercado é muito grande. Tem muito jovem que não por ele consegue começar a trabalhar 16 porque não tem anos, experiência. Com 16 anos eles estão tirando... Né? Você poderia começar já a trabalhar claro e ter você não vai dar uma né? jornada para esse jovem que um adulto tem. Lógico. Você tem que começar a limitar. É isso que tem que ser fiscalizado, né? E, na verdade, o senhor falou também na educação, o jovem também estudar durante o dia. E esse estudar durante o dia, ele tem, muito deles é arrimo de família. E aí, de onde que vem a família para sustentar? Como é que eu venho o sustento? O senhor falou no ProUni, o senhor falou no FIES. Na verdade, isso começou há pouco tempo. Nós temos uma população no Brasil que menos de 7% está na universidade. Nós estamos com um país de 210 milhões de habitantes. E nós não temos 7% da população do curso superior. O senhor acha, doutor Heraldo, que isso aí influencia, vamos dizer assim, nessa criminalidade praticada pelo menor? Ou é só mesmo aquele uso do maior usando o menor para praticar o crime? Acaba contribuindo. Você analisa, por exemplo, uma área de periferia, onde você tem um grupo considerável de jovens, e muitas vezes o jovem não tem tanta oportunidade de ingressar numa faculdade, de dar sequência aos seus estudos, ele fica ali vulnerável. A gente sabe que o tráfico de drogas, a gente sabe que crimes de toda a natureza são programados, perpetrados, principalmente em áreas periféricas, onde o jovem está sob risco. Todos nós sabemos disso, a sociedade inteira sabe. Só que o Estado brasileiro não se preocupa com isso. Eu volto a dizer, o Estado brasileiro está preocupado em construir as penitenciárias. Olha, vamos liberar 50 milhões de reais aí para construir penitenciárias. Se começasse a pensar em pegar parte desse dinheiro e investir em programas sociais para que o jovem pudesse
ter uma oportunidade de ocupação. São as chamadas de políticas aprendizado. públicas, né, Exatamente, ligadas que à nós não temos. juventude. Aí pergunta-se qual é a política pública que nós temos no Brasil hoje voltada para o jovem. Eu não conheço pouco, nenhum. É muito pouco. Eu não conheço nenhum. Na verdade, também, isso daí, quando a gente fala, e aí eu falo também por experiência própria. Tenho 62 anos, eu fui engraxado. Uma família de 7 que todos trabalhavam. E dessas famílias de 7, 4 conseguiram fazer faculdade. Na época difícil. Por exemplo, nós éramos numa faculdade de 60 alunos, nós éramos 3, 4 pessoas pobres. O resto, ainda mais curso de direito, que é da elite. O senhor acabou de falar agora. Como é que vai pagar um salário? Meu pai era assalariado. Como é que ele vai pagar um salário mínimo ou quase um salário numa faculdade? Vai fazer e vai morrer de fome. E, na verdade, nós começamos a convencionar que os crimes são cometidos só pelos pobres e os desempregados, e, na verdade, não são. Nós temos uma população de quase 30 milhões de desempregados e nós não temos uma população de 30 milhões de criminosos. E aí nós temos uma coisa boa, que falta, assim, aí sim, resgatar aquela dignidade humana. Essa fazer que, as mesmas condições que tem o filho do classe média ou rico de estudar, o do pobre tem que ter. E o Estado teria que suprir isso, que é o investimento. Mas, e aí no Japão investiu. Aí quando nós pegamos a Inglaterra, quando nós pegamos a Itália, pegamos os Estados Unidos como referência, nós temos que pegar também quais são os investimentos que são feitos lá. A Alemanha, Japão, Coreia se recuperaram com investimento em quê? Na educação. Na educação, é a mas base. o grande problema nosso que eu vejo, as universidades hoje, as federais, que deveria ser para as pessoas de menor poder aquisitivo, é o contrário, né? A pirâmide está invertida. E aí o governo até a maior pensa, população, em cobrar né? mensalidade, né? Justamente, já Das estão falando em querer universidades. cobrar. Já né? estão começando a discutir dessa possibilidade. A pós-graduação já estão discutindo em cobrar. Né? Então você a vê gente que a cada tempo reduz os investimentos do governo federal em relação à própria educação. A gente está regredindo quando nós poderemos realmente avançar. A gente analisa o caso específico do Amapá. Se não fossem as faculdades que tem aqui, que eu tive a oportunidade de estudar, eu sou da primeira turma, inclusive, do IMES. Engenharia Florestal. Engenharia Florestal, IMES, né? E depois o curso de Direito lá no CEAP, numa formação realmente extraordinária. Eu falo assim do ponto de vista de você socializar conhecimento, mas muitos não têm essa oportunidade. Porque, volto a dizer... A particular tem que existir. Você tem. Tem que existir. Eu, particularmente, eu fiz faculdade, Geraldo, à noite. Sim. Mas a particular, trabalhando por dia, exemplo, você precisa ter um certo capital mensal para poder custear. Isso é natural. Lógico, quando eu falo em investimento maior na educação, eu quero dizer que isso envolve tudo. A estrutura da educação, inclusive professores bem remunerados. Você nota aí que a educação no país, fala-se muito na educação em época de campanha política. Educação, saúde e segurança pública. Mas depois que passa a eleição, ninguém você fala não nisso. vê absolutamente nada em matéria de trabalho, ou pelo menos de tentar equacionar parte dos problemas que a gente tem vivenciado. Essa questão da redução da maioridade penal, eu vejo como um discurso oportunista em razão da violência exacerbada em que os jovens acabam se envolvendo, muitas vezes até manipulados pelos maiores de idade, cuja legislação existe para apená-los, mas eu penso que o Estado brasileiro precisa ser mais eficiente, envolvendo inclusive a própria família, porque a questão da educação é uma responsabilidade da família. O Estado tem que trabalhar a cultura desse jovem, mas a educação tem que começar na família. Em casa, mas a educação e saúde é obrigação do Estado. Sim. O doutor Heraldo colocou isso muito bem com relação a quando fala que tem que ter mesmo o investimento. Isso é lógico que aqui todo mundo, nós concordamos com isso. Mas, na verdade, o que nós falamos, e essa é uma grande preocupação, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que poucos divulgam, também tem uns atos de punição. E o adolescente, lógico que é na proporcionalidade do ato que ele cometeu. E não é só passar a mão na cabeça. Uma pessoa, um menor mata uma pessoa, criminoso, mata com uma violência, né, e tal, e pega 3 anos de... E o adulto que mata e é absolvido. Não, mas não estou falando em termos de absolução, estou falando em termos de condenação. A pena máxima para um menor é 3 anos. Sim.
Agora, aí, isso está justo? Agora, não, por exemplo, quando a gente pega por esse princípio, a gente pega também para o outro. E quantos adultos já mataram com requinte e não ficou nem 3 anos? Mas aí vai para um júri popular. Aí que está. A sociedade absolveu. Essa sociedade é acostumada a condenar e jogar lá os pobres e os miseráveis. Não, mas olha aqui, eu não estou aqui colocando que nós temos que acabar com a menoridade, não é isso. Mas o que eu questiono, e a sociedade questiona isso, é justo um menor, porque ele tem menos de 18 anos, matar uma pessoa nem o maior, com um grau de violência, né, e pegar 3 anos, quando pega, isso é justo? Essa é a pergunta que eu faço para os dois, para a gente encerrar esse assunto. É por isso que eu entendo que a legislação brasileira precisa ser modificada com o objetivo de fazer com que a lei seja no sentido comum. Cometer o crime tem que responder por ele. Falei ainda há pouco a respeito da questão dos Estados Unidos, a realidade é completamente diferente da realidade brasileira, mas eu penso que pode se aplicar no Brasil até para evitar essa impunidade, que muitos até atribuem como uma forma de impunidade. 3 anos, um crime considerado de alta periculosidade. Eu penso que a gente precisa rediscutir isso com seriedade, não no calor da emoção. Com certeza. Mas com seriedade, porque muita coisa que o Congresso decidiu ao longo desse tempo todo foi na base da emoção. Houve um movimento em tal canto, vamos fazer uma lei para atender a esse segmento. Isso não pode. E depois, com o tempo, você vai notar que aquela lei é completamente ineficaz. Então, porque é feita no calor das emoções. Exatamente. Né? Eu penso que então, é por aí. Olha, nós vamos agora... Deixa eu só responder o que o senhor perguntou naquela. Eu acho que fala muito mais, divulga mais quando um ato infracional do adolescente que é do maior. Se você pegar a estatística aqui no Amapá mesmo, a participação de adolescentes em crime de homicídio, diretamente, não chega a 10%. Não chega a 10%. Lógico que repercute muito mais. Lógico que quando um adolescente choca, porque é muito comum a gente falar que o adulto comete. E, na verdade, ele nem é defendendo-se. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi em 1990. O Brasil já tinha 490 anos, quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, para, no mínimo, proteger aquelas crianças que precisam de proteção. Mas então vamos agora, nossa televisão, infelizmente, é tempo. Nós vamos encerrar esse bloco, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer a enquete, porque aqui nenhum dos senhores disseram. Os senhores são contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? O senhor é contra ou a favor? Radicalmente contra a redução da idade penal. E considerando que não vai resolver o problema. E considerando que você não pode cobrar aquilo que você não dá. Então, eu sou radicalmente contra a redução da idade penal. Doutor Heraldo. Sou a favor de uma lei mais abrangente, no sentido de fazer com que todos que cometerem crimes possam responder pelos seus atos, porque a gente vai reduzir agora, no sentido de 16 anos, vai para 14, uma hipótese. E aí, depois você vai ter crianças com 10, 11 anos cometendo crimes, aí tem que novamente voltar a discutir uma nova lei nesse sentido, até porque a sociedade está evoluindo, nós estamos aí com a internet, muitas vezes o pai e a mãe estão ocupados, o filho está lá no quarto, no computador, aprendendo coisas boas e ruins também. Então, o Estado brasileiro precisa acompanhar a evolução da sociedade. Bom, eu agradeço. Bom, nós agradecemos aos nossos entrevistados. Espero que nós tenhamos contribuído com você que está nos assistindo, para que você também forme a sua opinião sobre esse assunto tão importante para nós, para a nossa sociedade. E agora nós vamos para a nossa enquete da semana. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Bom, antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer muito a sua participação, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Nós estamos fazendo ainda aquela pesquisa. Semana passada, nós estivemos no centro da cidade para saber a opinião das pessoas em relação à redução da maioridade penal para 16 anos. Hoje, essa semana, a gente continua fazendo essa pesquisa e nós estamos justamente aqui. Para cá é o bairro do Araxá, é bastante conhecido esse entroncamento, e aqui o bairro das Pedrinhas. Nós vamos saber da população, aqui dos moradores dessa região, saber a opinião também deles, né? Saber o que é que eles acham da redução da maioridade penal para 16 anos. Eu sou a favor, porque o pessoal de 16 anos, até os pilantras fazem a coisa por 16 anos né, na frente. Não, o cara é de menor, não mostra o rosto. Pô, isso está errado, né? A senhora é a favor ou contra da redução
da maioridade penal para 16 anos? Eu sou contra. Sou a favor. Com toda certeza. Os menores estão fazendo a pior coisa, né? Então, sou a favor que reduza para a menoridade, né? Participe do programa, dê sua opinião se você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Nós vamos agora ao intervalo comercial e já já estaremos de volta. Não saia daí. A cada dia que passa, mais a gente se surpreende e se orgulha da Faculdade IMES, uma instituição amapaense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social. O IMES conhece bem nossa realidade e investe parte de seus recursos em projetos sociais para atender a população mais carente. Além de implantar uma clínica de fisioterapia e uma clínica odontológica, realiza também cirurgias reparadoras de lábio leporino. Fundou a cidade de Maria para tratar dependentes de drogas e criou uma orquestra sinfônica para ajudar crianças carentes a encontrarem o tom ideal para suas vidas. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Se você estava esperando facilidades para comprar o seu carro novo, o Consórcio Nacional Volkswagen tem as melhores ofertas. Confira! Novo Polo MSI, prestações a partir de R$ 657,92. Com 1.0 Trendline, prestações a partir de R$ 514,23. Virtus, prestações a partir de R$ 713,67. Consórcio Nacional Volkswagen é na Automoto Veículos. Rua Leopoldo Machado, 1470 Centro. Telefone 96 3223 8508. Olá, já estamos de volta e agora vamos ao quadro Seu Direito. Nesse quadro, você expõe o seu problema e nós estudamos o caso e damos a orientação que você precisa para resolvê-lo. Vamos saber aqui qual é o caso da semana. Manda aí, Ricardo. Pois é, promotor. Então, essa semana nós vamos cuidar do caso da dona Deusolina Costa. Ela mora no bairro Jardim Felicidade e nos conta a seguinte história. Há alguns anos ela possui um pequeno negócio lá no bairro onde mora. Chegou um certo período que ela precisou de capital de giro e tratou de fazer um empréstimo num banco particular, muito conhecido na cidade. Ela diz que um dos maiores aqui de Macapá, inclusive. Bom, então, pois bem, nós vamos aqui adiante com a história dela. Ela diz que, de fato, ficou inadimplente nas duas últimas parcelas porque começou a enfrentar dificuldades no negócio. Foi uma questão de prioridade. Há mais ou menos uns 6 meses, já com as finanças equilibradas, ela voltou ao banco e pagou justamente as duas últimas parcelas. Portanto, quitou toda a dívida que possuía com o banco. Há 2 semanas, ela precisou fazer uma compra a prazo. Embora o cadastro da empresa estivesse todo legal, ela foi impedida de pagar as mercadorias porque justamente apareceu simplesmente o nome dela inscrito no cadastro do Serasa. Diz ela que ficou surpresa quando a atendente do caixa informou que ela teria que pagar à vista, já que a prazo não seria possível. Na ocasião, ela pediu para que a atendente verificasse direitinho qual era a inadimplência dela e quem era o credor. Infelizmente, a moça que atendia disse que não era possível naquele momento. Foi um constrangimento, porque haviam outras pessoas na fila do caixa e outras sentadas no setor de crédito da loja. Mais do que constrangimento, foi o prejuízo por não poder comprar justamente a mercadoria que seria indispensável para o negócio dela. Depois de alguns dias sem saber onde identificar tal credor, onde ela devia, ela conseguiu, através de uma amiga, descobrir que foi o banco em que ela, há algum tempo, já havia pagado a dívida. Ocorre que o banco não deu baixa no Serasa e o nome dela justamente ficou sujo. A gente ainda segue aqui adiante aqui com o caso dela. O que a dona Deusolina deve fazer, ela está até questionando aqui, né? Nesse caso, promotor, justamente a história dela, resumindo, é isso. O que é que ela deve fazer nessa situação aí para ela conseguir o empréstimo
quanto tentar limpar o nome dela ou saber o que aconteceu com o nome dela. O que é que o senhor diz a respeito dessa situação? Dona Deusolina, esse é um problema que acontece muito. Não é só a senhora que está passando por isso. A gente vê muito isso acontecer. Às vezes lança-se o nome da pessoa, porque realmente, né, como a senhora mesmo contou o caso, você atrasa prestações, deixa de pagar, e aí, né, o banco ou mesmo um comércio, né, faz, né, o registro lá no Serasa. E normalmente faz o registro e quando a pessoa volta, paga como a senhora fez, né, foi lá, quitou as prestações, ou seja, cumpriu, embora fora do prazo, mas deve ter pago juros, as multas, né, que incidem sobre aquelas prestações, e a senhora liquidou. Mas faz a liquidação e, às vezes, o banco, que isso deveria ser uma coisa automática, que é da mesma forma que foi automático colocar, né, o nome da pessoa lá no registro do Serasa, na restrição, também deveria ser para retirar. Mas não acontece. Em alguns casos, infelizmente, acontece como aconteceu com a senhora. A senhora foi, né, numa loja fazer uma compra, pensando que o nome da senhora não tinha restrição nenhuma, e é pega de surpresa. Passa vergonha na frente dos vendedores, do gerente, daquelas pessoas que estão ali em volta acompanhando, todo mundo presta atenção, está ouvindo. É um constrangimento, não deixa de ser um constrangimento. E isso realmente causa um dano moral, né, à pessoa. E aí o caminho é procurar justiça. A senhora pode entrar em contato com o banco, pedir para que se dê baixa no Serasa, né, que retire o nome da senhora essa restrição, e isso é obrigação do banco ou da loja que fez o registro, e nada disso impede que, após retirado o registro, a senhora entre na justiça para buscar os danos morais que lhe foi causado. Logicamente, a senhora vai ter que provar, isso não é só chegar lá e dizer que a senhora se sentiu prejudicada e isso lhe causou um dano. A senhora vai ter que mostrar que realmente o nome da senhora estava escrito. Isso é fácil, que basta tirar uma certidão, né, no Serasa, que o nome da senhora vai estar lá inserido, e a senhora, de posse desse documento, né, entra na justiça. Isso pode ser também de acordo com o valor que a senhora vai pleitear. A senhora pode entrar diretamente no juizado especial, não precisa de advogado. O juizado especial, até um certo limite do valor da causa, né, daquilo que você está pedindo e como vai ser esse valor da causa, não precisa de advogado. Acima de 40 salários mínimos precisa de um advogado acompanhar, mas abaixo disso você pode entrar sem advogado. Lá vai ser tomada a termo, né, a reclamação da senhora, né, o banco que causou esse prejuízo à senhora será citado e vai ter uma audiência. Nessa audiência pode ser que se faça um acordo, a senhora se satisfaça com aquilo que for proposta do banco, e caso não, o juiz vai ouvir, né, a senhora, vai ouvir o banco, vai ouvir alguma testemunha. Isso é muito importante, a senhora ter uma testemunha que comprove não só aquele constrangimento que lhe foi causado lá na presença deles, mas também um suposto negócio que a senhora, né, iria fazer baseado nessa compra. Isso também pode ter dado um prejuízo à senhora, que é o que nós chamamos de lucros cessantes, que a senhora pode também pleitear na justiça. Esse é um caso que a senhora vai ter que realmente comprovar isso. O dano moral não. O simples fato de já ter o nome registrado e a senhora ter feito essa compra e não ter conseguido, isso aí já é suficiente para provar esse dano moral. Mas o caso do lucro cessante a senhora vai ter que provar, e essa prova também é fácil, que a senhora teria que comprar, né, como foi fazer essa compra, e isso seria investido no negócio da senhora, que daria resultado. Então, a senhora, comprovando isso, a senhora vai ter direito ao dano moral e ao lucro cessante. Agora, é bom, né, que a senhora comunique ao banco. Às vezes, isso é difícil acontecer, mas às vezes o próprio banco ou uma empresa que quer manter o seu nome, né, perante o seu consumidor, aquela pessoa, né, que faz compra com eles, às vezes o próprio negócio, né, a própria empresa propõe, né, uma indenização à senhora, como às vezes essas empresas aéreas, elas já antecipam e oferecem, né, algum pagamento a um dano causado ao seu cliente. E pode ser que a senhora, entrando em contato com o banco, e o banco possa lhe oferecer isso. Então, esse é o caminho. A senhora procure, né, a justiça, procure o juizado especial e, com certeza, a senhora será indenizada, o nome da senhora será retirado lá do cadastro do Serasa e a senhora será indenizada
dentro daquilo que a senhora aceitar de proposta do banco ou dentro daquilo que o juiz, né, vai condenar o banco a lhe pagar. Então, é isso. Espero que tenha esclarecido para a senhora, mostrado o direito da senhora. E você que está nos assistindo, você também pode mandar o seu caso pelo nosso WhatsApp, que está aí no seu, né, no rodapé da sua televisão, ou mandar para a nossa página de Facebook, que lá nós iremos, né, estudar o caso de você e orientar. Então, até a próxima e mandem, contribuam com a realização do nosso programa. Você faz esse programa e aqui nós podemos sim orientar você. E agora vamos saber o que os nossos telespectadores, internautas, estão comentando nas redes sociais. Fala aí, Ricardo. Promotor, portanto, muita participação dos nossos internautas, inclusive com alguns posts muito importantes em relação à decisão da Justiça. Vamos a alguns deles aqui, ó. Nós temos a participação do Carlos Alberto, ele é sociólogo, mora no centro da cidade. Ele fala aqui: promotor, sou contra. Acho que devíamos ter políticas públicas realistas voltadas para os nossos adolescentes. Um menino de 16 anos, se for preso junto com adultos, vai virar doutor em crime. O governo tem que botar esses meninos para estudar e arranjar uma ocupação para eles. Tá, vamos aqui adiante. Olha, promotor, primeiro, parabéns pelo programa, assisti a todos e vejo que o senhor se preocupa em debater temas importantes para toda a nossa sociedade. Continue assim, se puder, discuta sobre a violência no trânsito. É a Sofia no Jardim Marco Zero que participa com a gente também. E enquanto estão chegando aqui mensagens também pelo WhatsApp, já a gente vai dar um pulo aqui no WhatsApp, nós temos a participação da Emília Barros Alfaia. Tem que manter no ar mesmo. Ele não matou nem roubou e é um homem digno. Portanto, as pessoas que estão se referindo, né, essa situação de tiro ou não, o programa do ar, bom, enfim, realmente é lamentável essa situação aí de estar interpretando mal a situação do programa. Vamos aqui agora no WhatsApp, vamos ver o que está circulando aqui nas redes sociais, só que pelo WhatsApp. Olá, promotor, sobre a pergunta da semana. Eu sou contra, porque se colocar jovem de 16 anos na cadeia, ele vai sair de lá mais bandido ainda. É a Suzane, lá de Santana. Olha, um grande abraço para todos lá de Santana. Muito obrigado pela participação. Temos também aqui, boa tarde, não vi o senhor falar que é candidato a nada, mas estamos precisando de pessoas como o senhor. Parabéns pelo trabalho. A participação aqui da Laura, viu, promotor? Muito boa a participação dela, ela enfatizando bastante essa situação de que, no caso, o senhor não está se promovendo. Vamos lá, ó. Promotor, fui aluna de odontologia no IMES e quero lhe parabenizar pelo trabalho social que o senhor faz lá. Poucos têm essa sensibilidade. Continue assim. Neide Lima, grande abraço, Neide Lima. Promotor, a gente vai ter que dar aquela paradinha, que a gente vai ter que dar uma olhada aqui, que ficam chegando várias participações, né? Várias pessoas aqui nas redes sociais. A gente vai dar uma paradinha, já a gente retorna com muito mais pessoas participando pelas redes sociais, tanto pelo Facebook como o WhatsApp. Vamos ouvir agora o que o povo tem a dizer a respeito da nossa enquete da semana. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal para 16 anos? Eu sou a favor da redução desde que a Constituição mude e mude também muitas coisas que estão errado no Brasil. Eu sou a favor. Muito a favor. Eu sou a favor. Sou a favor. A favor porque os jovens, né, começam a praticar coisa muito cedo e aí tem que pagar pelos seus atos. Participe do programa, dê sua opinião se você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Nós vamos agora ao intervalo comercial e já estaremos de volta. Não saia daí. A cada dia que passa, mais a gente se surpreende e se orgulha da Faculdade IMES, uma instituição amapaense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social.
O IMES conhece bem nossa realidade e investe parte de seus recursos em projetos sociais para atender a população mais carente. Além de implantar uma clínica de fisioterapia e uma clínica odontológica, realiza também cirurgias reparadoras de lábio leporino. Fundou a cidade de Maria para tratar dependentes de drogas e criou uma orquestra sinfônica para ajudar crianças carentes a encontrarem o tom ideal para suas vidas. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Se você estava esperando facilidades para comprar o seu carro novo, o Consórcio Nacional Volkswagen tem as melhores ofertas. Confira! Novo Polo MSI, prestações a partir de R$ 657,92. Com 1.0 Trendline, prestações a partir de R$ 514,23. Virtus, prestações a partir de R$ 713,67. Consórcio Nacional Volkswagen é na Automoto Veículos. Rua Leopoldo Machado, 1470 Centro. Telefone 96-3223-8508. Olá, já estamos de volta. Vamos direto para as redes sociais. O que você comenta nas nossas redes, no Facebook ou no WhatsApp, nós repercutimos aqui. Vamos lá, Ricardo? Promotor, o senhor sabe que durante toda essa semana nós estamos fazendo essa pesquisa, saber se a população é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Esse é o nosso tema e a gente quer saber a opinião das pessoas, que a gente até solicitou para participar, tanto pelo WhatsApp quanto Facebook, e as mensagens estão chegando. A gente vai ler algumas delas aqui agora. Deixa eu começar aqui pelo Facebook, né? Vamos começar pelo Facebook. Tem o Jorge César. Muitos políticos têm interesse em jogar o nome do promotor na lama. Essa aqui ele está se referindo justamente ao programa, né? O nosso programa que está indo todos os sábados ao ar. E você participe com a gente também. Você já sabe o nosso número. Você comente aqui, nós temos o WhatsApp, você participa com a gente diretamente, não tem problema algum. Deixa eu ir aqui no WhatsApp, eu vou ficar intercalando, WhatsApp e Facebook, vamos lá. Quero dizer que sou a favor, isso aqui já é em relação à nossa pesquisa, quero dizer que sou a favor, esses moleques estão matando gente à torto e direito, tem que ir para a cadeia, é o Paulo César do bairro Buritizal. Paulo César, muito obrigado também pela sua participação. Boa tarde, parabéns pelos temas discutidos aí no programa. Gostei também dos seus convidados. São pessoas esclarecidas, aquele debate sobre energia elétrica foi muito bom mesmo. Sobre o assunto dessa semana, sou contra a redução da maioridade para 16 anos. Ela também não explicou muito o porquê, né? Mas tudo bem, a gente só está fazendo uma pesquisa, um levantamento para saber quem é a favor e quem é contra. Promotor, soube dessa história de que queriam tirar o seu programa do ar. Ainda bem que temos juízes sensatos. Fez justiça. Portanto, está aí, promotor, o que é que as pessoas estão achando dessa decisão, né? Até uma decisão, de certa forma, que a gente comenta, né? Pessoas comentam também. Uma decisão aí arbitrária, né? Deixa eu dar aqui um pulo aqui no Facebook agora, tá? Muito bem, a Mari Marinei Gilce Fernandes. Continue firme, promotor Moisés, estamos com você. Tem a participação também do Tiago Cavalcante. Que tanta perseguição? Está perguntando aqui, que tanta perseguição é essa? Quem mais aqui? A Araci Souza. Ainda continuam chegando mensagens aqui no WhatsApp. A Araci Souza, justiça foi feita. Não tem por que tirar o programa do ar. Tão direcionado à família do ar. Enfim, assisto e vou continuar assistindo, pois temos que dar valor ao que é nosso, de nossa terra. Erinelson Ladislau, isso mesmo, mantenha-se sereno e força. Erinelson, obrigado aí pela sua participação, a força que você está dando aqui. Vamos aqui adiante. Tem Manuel Cardoso, promotor, estamos com você. Não se assuste com pequenas coisas. Deus é maior. Olha, muito obrigado pela sua participação. Você continua sempre mandando a sua mensagem através das redes sociais. Nosso endereço consta aí no seu vídeo. Você pode participar à vontade. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão, critique, elogie. O espaço é reservado para você participar mesmo. Promotor, a gente vai ficando por aqui com as redes sociais, tanto do WhatsApp quanto do Facebook.
Por enquanto, é isso. Por enquanto, porque estão chegando várias mensagens aqui e a gente vai continuar lendo. Obrigado, Ricardo. Olha, participe conosco. Mande suas mensagens, comente, dê sugestões. É para você que nós fazemos esse programa. Estão aí os nossos endereços nas redes sociais. E agora vamos para a enquete da semana. Aliás, foi o tema do nosso debate no primeiro bloco do programa. Então, vamos ver o que as pessoas pensam. E a pergunta é: você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Porque do jeito que está perigoso, menor hoje em dia mata, né? Aí então quer dizer que a lei só serve para o de maior? Se o menor é o mais perigoso que tem. Todos os crimes que estão acontecendo só é o menor que faz. A maioria dos casos, na verdade, né? Então eu sou a favor, sim. Eu sou a favor, porque eles fazem a mesma coisa que o de maior faz, eles fazem, praticam as coisas ruins aí para a comunidade, para o povo, aí eu sou a favor. Eu sou. Até realmente, como tem país aí fora aqui com 10, ele já vai assumir o fato dele, então eu acredito que era isso aí que era para ser no nosso país também. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque o menor de idade cada vez mais vem cometendo crimes hediondos, né? E não só a favor da redução da maioridade penal, mas que a lei se cumpra também, né? Que a gente possa ter leis que funcionem e não sirva só para quem comete esse tipo de crime, mas que ela sempre funcione para qualquer um, tanto para o adulto quanto para o menor de idade, né? E eu sou a favor, sim. Eu queria muito que acontecesse isso, porque até aqui mesmo nesse bairro do Araxá aqui, a gente vive à mercê desses menores que a gente não pode nem fazer nada com eles, né? Porque eles são inimputáveis, né? Muito bem, agora vamos ao resultado da nossa enquete. Durante 2 semanas, nós perguntamos se você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. O resultado é: a favor, 51%, contra, 49%. Pois bem, venceu aqueles que são favoráveis a diminuir a idade para se responder pela prática de crimes de 18 para 16 anos. Então, está aí o resultado que reflete realmente, né, aquele entendimento e a vontade que a população quer, reduzir essa maioridade para 16 anos. Bem, agora é hora de solidariedade. No quadro Me Ajuda Promotor de hoje, vamos apresentar o drama do seu Osival Barbosa e da dona Francilei Batista. O seu Osiel e a dona Franciele têm 2 filhos. O Diego está com 3 anos e a Ana Heloísa, de 9 meses. O Diego foi acometido de uma hérnia. Os médicos disseram aos pais que essa cirurgia deveria ser feita quando ele estivesse no 2º ano de vida. O seu Osiel tem 33 anos. Trabalha em um mercadinho no bairro Jardim Marco Zero. Todo dia ele sai para trabalhar, pensando em como conseguir a cirurgia para o seu filho. Dona Franciele fica em casa tomando conta das crianças e cuidando das coisas do lar. Ao longo desse tempo, o seu Osiel tem ido e vindo em busca da realização da cirurgia do seu filho na rede pública, mas até agora não conseguiu. Eu, como pai do Diego, eu peço ajuda que você me ajude. Eu consegui a cirurgia dele, que já tentei várias vezes no posto médico, não conseguia. Eu peço a ajuda de você, do doutor promotor, que me ajude eu e ele, que é muito bom para mim e para ele. Essa semana, nós visitamos a casa do seu Osival e da dona Franciele para conhecer de perto o problema.
Bom, já estamos chegando aqui na casa do senhor Osival e da dona Franciele, são os pais do Diego, aonde nós vamos ver a situação do garoto que já está necessitando de uma cirurgia de hérnia. Bom dia, senhor Oswaldo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Bom. E aí, esse é o Diego, não? Esse é o Diego. Esse é o Dieguinho. E aí, Diego, você tá jóia? Hã? Quantos anos ele tem? 3 anos. 3 anos? E esse aqui? Daqui é daí de perto. Ah, é vizinho. Você tá bom? Vamos lá? Vamos. E aí? Bom dia, tudo bem? Vamos entrar lá. Diego. Diego. E essa meninada aqui? Tudo é vizinho? Tudo vizinhança. Bom dia. Já chegando aqui. É nessa casa, né? Bora quantas aqui? São 4? 1, 2, 3, 4. É? É. 4 pessoas. 5 kitnets. Ela é a mãe. É. E aí, Fran, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia? E essa bebê? Quantos meses é esse? 9 meses? Essa não tem problema nenhum não, graças a Deus. Ele é hérnia, que vocês falaram? É hérnia, senhor. Você trabalha em quê? Trabalho no comércio aqui. Comércio? É. E ela? Dona de casa? É dona de casa. Não trabalha? Não. Quer dizer, trabalha mais do que, né? Porque ficar em casa, cuidar da casa dos meninos é um trabalho muito grande, né? É. Então, e aí, vocês tentaram já a cirurgia e não conseguem? Tem várias vezes, não consegue, muita dificuldade. E o médico diz que ele tem hérnia. É. Já devia ter feito a cirurgia. Já devia ter feito. Quem que acompanhou mais, você ou ela? Que acompanhou mais ele, no médico. E aí, me conta a história dele. Ele nasceu parto normal? Foi? E aí, depois que detectou, ou já quando nasceu, o médico já falou da... Quando ele nasceu, era Na virilha? É, mas daí quando ele foi crescendo... Agora está no umbigo. E qual é a consequência? O que o médico fala de que se não fizer a cirurgia? Ele explicou? Não, ele só disse que é sobre a pele. Sobre? Porque a hérnia, ela causa algum mal, né? É. E o médico não explicou o que é, não? Como é aqui o negócio? Essa aqui, né? E dói? Será? Ele disse que dói. Eu te digo que tá doido muito. Opa, não vai doer. Com 2 anos era pra fazer a cirurgia, ele já tá com 3 anos já. E não foi feito? Não foi feito. Mas aí você já procurou o serviço público, lugar nenhum faz a cirurgia? Ou é porque tem muita gente? Ou... Tem muita gente, já foi marcado, já foi pra lá, deram o fim do caminhamento. Já foi feito os exames todos, pré-operatório e tudo, e não conseguiu nada? E vocês moram aqui de aluguel? De aluguel. Quanto vocês pagam de aluguel aqui? R$200. 200. E qual que é a renda da família? Você ganha quanto? Eu ganho R$1.000. R$1.000 por mês? Só que eu pago 200 de aluguel e pago 280 de 2 moleques que eu tenho lá pro Parado. Né? Ah, você tem outros filhos também, né? Aí paga pensão pra lá, ainda tem que cuidar aqui. Tem que cuidar aqui, a condição da gente não dá pra tirar. Mas olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos logicamente ver, né, onde que a gente consegue, né, a cirurgia. Eu acho que o primeiro caminho é nós procurarmos o médico dele já, né, que tem todo o histórico, para a gente ver o que a gente pode ajudar, né? Nós vamos procurar encaminhar, fazer um encaminhamento da melhor forma possível, para poder ver se a gente, né, resolve esse problema e para não se agravar.
Porque eu acho que é o que o médico colocou, né? Já era para ter feito praticamente quando nasceu, né? Que já fazia, mas não sendo possível, agora é procurar solucionar. A gente está vendo, né? Você mesmo está contando, é uma renda, né, insuficiente para você poder manter aluguel, comprar alimentação né, de casa, ainda paga pensão para 2 filhos que você tem. Então, realmente, se não tiver o poder público para fazer, não tem outro caminho, né? E a gente vai procurar, da melhor forma possível, buscar a solução para isso. Já era para ter feito a cirurgia, mas infelizmente o poder público, a saúde pública no nosso estado, no nosso município, todos vocês conhecem, e a dificuldade, principalmente para aqueles que mais precisam. O serviço público foi criado e a obrigação é atender realmente os menos favorecidos, aqueles que procuram. Infelizmente, né, como vocês viram o relato aqui do casal, né, já tentaram e não conseguiram. Há 3 anos o Diego, né, nasceu com esse problema, um problema de nascença, e se deixar vai agravando cada vez mais e pode ter até consequências mais graves. Então a gente vai procurar realmente buscar a solução para isso. Vocês fiquem tranquilos e assim que a gente marcar, né, com o médico, a consulta para levar ele, a gente vai ver o que o médico fala e providenciar, né, uma forma de fazermos essa cirurgia. Eu acho que quem está nos assistindo e principalmente aqueles que já buscaram, né, a saúde pública aqui no nosso estado, no nosso município, sabe da dificuldade. Você não está falando mais do que o que a própria, né, população mais carente tem sofrido na pele esse tipo de problema. Isso é vários problemas que a gente tem andado por aí, a gente tem solucionado e ajudado a solucionar muitos dos problemas, mas infelizmente a gente não tem como ajudar todo mundo. A gente contribui uma parte para poder buscar essa solução. Estou muito feliz de você estar aqui em casa, fazendo essa visita para nós, ajudando nós. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. João 1, capítulo 3, versículo 17 e 18. Chegamos ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.